lá. Tô voltando para casa depois de um dia de trabalho. Bastante chuvoso aqui no estado do Espírito Santo, por isso eu tô de carro hoje, normalmente eu uso a moto. E eu estava aqui meditando sobre algumas questões acerca do reino de Deus. E achei por bem compartilhar, gravar alguma coisa, compartilhar com vocês. Porque os ensinos que a gente tem aprendido dentro das igrejas, chamadas igrejas, têm sido cada vez mais deturpados. E uma dessas deturpações é em relação à visão do que é o reino de Deus. Estava meditando sobre Mateus 13, em especial sobre a parábola do grão de mostarda. É uma parábola bem curtinha e ela é contada em 3 dos 4 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nessa parábola o Senhor Jesus coloca uma hortaliça, na verdade uma semente de mostarda, que ele chama da menor das sementes, que deveria dar origem a uma hortaliça, que seria o natural. Uma semente de mostarda gera um pé de mostarda que não é uma árvore grande, que gera grandes galhos, capazes de aninhar pássaros. Na natureza não é isso que a gente vê. E a gente aprendeu dentro dos sistemas que isso seria uma coisa boa. Porque olha só, o negócio é tão bom, que tem até um crescimento além do esperado. Mas se a gente for analisar com um pouco mais de atenção, a gente encontra alguns elementos que nos levam a entender justamente o contrário. Que o Senhor Jesus, quando ele colocou essa parábola, na verdade ele estava querendo dizer o contrário daquilo que você provavelmente aprendeu e que eu aprendi, que aquilo é uma coisa boa. Esse crescimento ele nunca foi desejável, até porque em Lucas 13, se não me engano, que conta a mesma parábola, ele diz que o semeador semeou em sua horta, e esse grão de mostarda, e ele veio a se tornar uma grande árvore. Olha, se eu tenho uma horta, o que eu quero plantar nela são hortaliças e não árvores, correto? Isso já é um sinal de que tem alguma coisa que não bate nesse ensinamento, E outra questão que faz a gente pensar também é em relação à figura das aves do céu. No mesmo capítulo de Mateus 13, antes, o Senhor também conta uma parábola do semeador que saiu a semear, e essa semente caiu em vários tipos de terreno, e em uma dessas situações a semente caiu em determinado tipo de piso e vieram as aves e comeram essas sementes. Nesse contexto aí, as aves são figura do diabo, que ele foi lá e tirou aquela palavra que foi inicialmente dada às pessoas, Então, se o Senhor Jesus ele deu esse significado de aves como sendo demônios, coisas ruins, ou diabo, ele não iria fazer diferente ao decorrer dessa sequência de parábolas, onde ele vem e ele usa a mesma figura, os pássaros, como aninhados nessa árvore, que significa o reino dos céus. A gente sabe que o reino dos céus não é composto só de pessoas verdadeiramente salvas. Ele é composto de joio e de trigo, como outra parábola nesse mesmo capítulo fala que um homem plantou trigo e de repente no meio desse trigo apareceu o joio. O joio ele representa os falsos cristãos, aqueles que são meramente professos, nunca creram verdadeiramente no Senhor Jesus. E são essas pessoas que, a presença dessas pessoas nessa esfera de profissão cristã, contaminada, que dá origem a essa cristandade, é que se refere essa parábola propriamente dita, E por que isso acontece hoje dentro do cristianismo, dentro dessa cristandade?
Um fator que a gente pode citar é a propagação do evangelho, que não é o evangelho genuíno da graça de Deus. Cada vez mais tem sido pregado vários evangelhos que não são os evangelhos da graça. Tem o evangelho da prosperidade, o evangelho de curas milagrosas, o evangelho de que você tem que fazer coisas boas para poder merecer a salvação, o evangelho que você tem que melhorar como ser humano ou reencarnar várias vezes até atingir um grau, né, de perfeição. Tudo isso são evangelhos falsos, mensagens demoníacas, na verdade, que nada tem a ver com o evangelho da graça de Deus. E esses evangelhos, eles causam nas pessoas, na carne, uma sensação muitas vezes de bem-estar, por achar que estão fazendo alguma coisa boa, né, ou por achar que estão merecendo, quando na verdade estão só trazendo tristeza para o nosso Senhor Jesus. O evangelho genuíno, apesar de ser um evangelho de amor e de graça, que diz que nós não temos que fazer nada para merecer essa salvação, porque a gente não conseguiria mesmo, ele, apesar disso tudo, para o homem na carne, ele é um evangelho extremamente ofensivo, porque ele fala para mim que eu sou um pecador perdido, que eu nasci condenado e que nada de bom que eu possa fazer pode me livrar dessa condenação, a não ser eu crer no sacrifício de outra pessoa, o único que poderia me substituir nesse pagamento dessa dívida que eu tenho para com Deus. E esse é quem? O Senhor Jesus, que morreu ali na cruz, derramou seu sangue para quê? Para que eu pudesse ter os meus pecados perdoados, né? Você pregar numa praça, chegar numa praça e começar a falar: venha para Jesus, porque Ele vai te dar uma casa nova, Ele vai te fazer arrumar um emprego, Ele vai te fazer ser amado, vai trazer aquela pessoa que você ama, você vai ter uma família bonita, vai encher de gente querendo te ouvir. Mas isso é evangelho falso. Se você, ao contrário, pregar o evangelho genuíno, que diz que você é um pecador perdido e que você tem que crer no Senhor Jesus para ser salvo, as pessoas vão começar a virar as costas e vão embora, né? Então, hoje em dia, como o volume é mais do que quer dizer, um volume de pessoas dentro de determinado local é o que conta, cada vez mais esse evangelho verdadeiro tem sido colocado de lado para trazer coisas bonitas de ouvir para as pessoas que estão ali presentes. Então é por isso que hoje, nos assim chamados cultos, nós temos lá corais bem ensaiados, jogo de luzes para tornar o ambiente mais agradável possível, teatros, bandas com músicas emotivas, um pregador lá que sabe entonar sua voz, que sabe falar de uma forma bonita de se ouvir, coisas que causam bem-estar em quem está ali. Então, essa forma de se atrair as pessoas, elas provocam, fazem com que o reino de Deus seja cada vez mais enchido de joio, né? Se nós nos atêssemos a tão somente pregar o evangelho, com certeza o crescimento não seria isso tudo. Nós teríamos muito menos pessoas envolvidas, né? Mas essas pessoas seriam realmente crentes verdadeiros na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que essa parábola ela tem esse significado, né? Que esse crescimento ele não era desejado, ele não era para ser assim, né? Mas ele é assim por causa da maldade do homem, por causa da deturpação do evangelho, né? E não é a forma correta da gente chamar as pessoas aí, venha para minha igreja, ou venha para minha religião, vamos lá que vai ter uma peça bonita, o pastor fulano vai falar. Não, a gente tem que chamar as pessoas para ir a Jesus, não a um local, alguma reunião e tal. A gente tem que chamar, o evangelho é levar as pessoas a uma outra pessoa, que é o Senhor Jesus, né? E se essa pessoa crer realmente e quiser fazer a vontade do Pai, o Senhor vai mostrar para ela qual que é o verdadeiro local de reunião, né? Então que nós possamos ter sempre a direção do Espírito, no entendimento das coisas do Senhor, e estar atentos à sua voz e estarmos dispostos a fazer a sua vontade.
Abraço a todos.